Nós temos aqui o Lúcio Codato, fotógrafo do filme, né? Pode falar um pouco sobre Capô nos sets de filmagem, como é que foi fazer o filme. Marielva também vai falar também sobre a passagem dele lá pelo Ceará, lá no Dragão do Mar. Tem você também, Carlinhos, que escreveu os livros sobre ele, pode falar bastante coisa. Legal. Ninguém está me vendo, né? Isabel entrou. Entrei. Estou no breu aqui. Deixa a luz para a manhinha, que ela merece mais que eu. Sua mãe não precisa de luz, que ela já é uma iluminada. A mulher da luz própria. Não, mãe, deixa quieto. Tá bom. Vai dar eco aí, as duas juntas. As duas vai dar eco. A minha silhueta está ótima aqui. Davi. Oi. A gente pode falar um pouco do Acre também, tá? O Capô foi o organizador lá. Eu estive dando aula com eles lá. Ah, legal. É bom você falar um pouco da eu também dei, gente. Eu dei 15 dias de aula lá na usina. Foi maravilhoso. Encantador. Esse lado do Capô de abrir professor, de abrir escolas de cinema, né? Até o Cacá Diegues essa semana escreveu na coluna dele que o Capô parou de filmar, filmou menos que poderia filmar para poder ajudar outras pessoas a filmarem, né? Abrindo as escolas. Então. A gente estava programando de fazer um filme novo, mas aí ele começou a ficar mal, ele já tinha um roteiro já que a gente ia filmar lá em Paraty já. Eu ia ajudar ele a filmar, mas acabou que não deu tempo. Vamos começar, Afonso? 8h07. Não, sim, pode começar, Cavê. Fica à vontade. A gente já começou, porque isso é sempre um encontro mais afetivo, e hoje principalmente. E é incrível, porque nós perdemos o Paulo agora essa semana também. Muito triste, os amigos indo, os colegas. Mas, enfim, eu gostaria... Amado ontem, né? Camila Amado ontem. Camila. A gente sabe, Carlos Alberto, até a tua presença, voltar, porque às vezes a gente também faz a coisa mais crítica também, não é um embate mais crítico, né? De repente, cineasta, outro dia teve o Neville, Kaká, um bando de gente. Vem aí a Lira do Delírio, do Walter, e nós estamos juntando esforços, o Cavi, a ABC com o cinema, o Chu, toda a galera. É um encontro isso aqui, não é uma formalidade, né? Então, quando me diz, não, vamos começar, já começamos. A saudade, né? Tá, vou então fazer os anúncios aqui, oficiais aqui, a gente inicia mesmo. Tá gravando já, né, César? Tá, né? Tá gravando. Beleza. Então, para quem não esteve ainda participando do Cineclube Casas Casadas, é uma parceria do ABC Cursos com a Cavídeo e a Rio Filme. Atualmente a gente está fazendo só online, porque não está dando para ter encontro presencial ainda, mas em breve, quando as coisas melhorarem, a gente vai ter o presencial lá nas Casas Casadas, na ABC, que tem um super estúdio lá, e também um online para a gente garantir esse público aí variado de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Temos gente aqui até dos Estados Unidos hoje aqui presente, e sempre tem gente aí de outros estados, de outras cidades. É o lado bom desse Cineclube online, aí, de poder expandir. Toda semana a gente divulga um filme. Na sexta-feira manda o trailer do filme, sábado a gente manda o link do filme. O cara tem de sábado até segunda para ver o filme, e segunda à noite, 8h, é o debate do filme e do diretor e da carreira do diretor. Hoje a gente está fazendo uma homenagem especial ao Grande Capô, né? Que deixou a gente já uma semana, e a gente aproveitou para exibir esse último longa dele, Nervos de Aço, que eu tive a honra de poder ajudar a lançar, né? A gente não tinha dinheiro, então a gente fez o que pôde, a gente conseguiu umas 2 ou 3 semanas aqui nos cinemas do Rio, depois em São Paulo.
está passando agora no Canal Brasil. Canal Brasil, a gente conseguiu essa semana também renovar os filmes do Capô lá com o Canal Brasil. Em breve vai estar tendo uma homenagem também no Canal Brasil do Capô. E é isso, o Capô foi, mas ele está presente aqui com a gente, com os filmes dele, com as lembranças dele. E hoje temos vários amigos aqui, várias pessoas que trabalharam com ele nos filmes dele, conviveram com ele. Temos Carlos Alberto Matos, que inclusive escreveu um livro sobre ele. A gente tem uma live sobre ele também gravada, né, que eu lembrei que você fez, assim, super legal. Temos o Lúcio Codato, que fotografou esse último filme. Inclusive vai poder falar um pouco como foi o processo de filmagem, falar um pouco também do Acre, né, da experiência do Capô, dando aula lá no Acre. Marialva também, Monteiro. Falar um pouco também da experiência do Capô no Ceará, que ele abriu também a Escola Dragão do Mar. E vamos que vamos. Quem quiser falar também, temos aqui uma mão, aqui no menu, tem uma mãozinha, vou apertar aqui, ó. Essa mãozinha é para quem quiser fazer perguntas. Clica aqui na mãozinha, aí eu vou ver, aí eu chamo a pessoa, assim que outra pessoa parar de falar, e a gente vai seguindo o nosso papo. E no final tem um videozinho, uma homenagem que eu fiz para ele, chamado Cartas ao Cinema. Eu acho que o Carlos Alberto Matos conhece, a Marielva também deve conhecer. A gente fez com Capô, a gente vai passar para fechar. Então é isso. Quem se habilita a abrir? Quer abrir, Carlos Alberto Matos? Fazer uma apresentação, você que é especialista em lives, debates. Uma pena que a Marília não está presente, né? Que a Marília Alvim, companheira dele, que acompanhou a última fase da vida, da carreira dele, montou o Nervos de Aço, né? Uma excelente editora e tal. É uma pena ela não estar aí, mas vamos fazer o possível para substituí-la, né? Não, acho que o Nervos de Aço é um filme é um projeto que o Capô alimentava, né? Nutria há tempos já. Ele era apaixonado pela música do Lupicínio Rodrigues, pela música em geral, pela canção popular, né? O Capô foi sempre muito apaixonado por todas as manifestações populares, pelo personagem popular, pela arte popular, pela música popular. A música aparece em vários filmes dele, através de cantadores, de personagens da noite, né? Filmes que ele fez para televisão, sobre os cantores da noite, das boates. São filmes pouco conhecidos dele, né? Como esses Homens Verdes da Noite, que ele fez sobre cantores de boate. Então, ele tinha uma inserção muito grande nesse meio da cultura popular, né? E da música popular. E esse filme foi, eu acho que a coroação desse interesse dele, né? Pegar o Lupicínio, montar um filme que está no limite, na fronteira entre o show e o drama, né? E o quadrilátero amoroso, que é mais do que um triângulo amoroso, né? Quem viu o filme vê que ele se encaminha para um quadrilátero amoroso, muito, muito curioso. E é um filme que, no meu entender, ele subverte a lógica moral das músicas do Lupicínio Rodrigues, né? Onde sempre a mulher era a traidora, a cobra, a mulher cobra, né? E o homem traído, e as coisas da vingança e dos melodramas terríveis, né? E ele faz uma leitura quase que subversiva disso, né? Através dessa mulher que não se conforma nesse papel de mulher cobra, né? E um homem também, o papel do Arrigo, o Joel, o papel do Arrigo Barnabé, que também não se enquadra muito bem nessa figura do homem vítima, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, uma leitura feminista, né, do Lupicínio, que inverte vários sinais, e acho que é musicalmente uma delícia, né? O filme, o Matias Capovilla, o filho dele, fez os arranjos que muito variados, que vão do jazz ao samba-canção e tal. E acho que o filme é uma delícia de assistir e de acompanhar aquelas brincadeiras, né, que acontecem entre um número e outro, entre uma canção e outra. Você tem ali esse quadrilátero amoroso funcionando em Porto Alegre, que é a terra do Lupicínio, né, onde ele nasceu. É incrível, acho um belo fim de carreira, assim, um testamento muito interessante
para um cineasta que sempre teve interesse nos artistas, né? Os personagens dele, em geral, eram artistas da bola, artistas da malandragem, artistas da sobrevivência, né? Como o Fakir, do Profeta da Fome, artistas de teatro, da publicidade, como o Bebel, Garota Propaganda, o ator do Armada. Então, é um cinema de artistas, de personagens artistas, que termina com vários artistas fazendo o papel de artistas. Eu acho que é um fecho bem coerente para a obra do Capô. Fazendo o link desse filme com os primeiros filmes dele, Profeta da Fome, que é um cult, né? E o pessoal bota esse cinema underground, Wood Grude, marginal. Como você vê essa progressão, assim, um resumo rápido assim, da obra dele, assim? Se é possível fazer isso rápido. Claro. Não, o Profeta da Fome, eu acho que é um filme muito curioso, porque ele faz uma ponte entre o cinema novo e o cinema marginal, né? O Capô foi uma pessoa que participou do cinema novo um tanto marginalmente, né? Ele estava em São Paulo na época do cinema novo e tal. Então ele era, digamos assim, um representante do cinema novo em São Paulo, né? No início dos anos 60 e tal. E o Profeta da Fome é essa ponte entre esses dois modelos de cinema ali que estavam vigorando no final dos anos 60, né? O cinema novo e o cinema marginal. E, não sei, eu acho que se a gente pode pensar na obra do Capô, eu já falei essa coisa da figura do artista, né, que atravessa a obra dele, um artista de sobrevivência, e alguém que sobrevive da fome, né, que numa ideia assim completamente paradoxal, né? Ele sobrevive porque passa fome, né? Sobrevive da necessidade, né? O Fakir. E em geral, ele preferia sempre a figura da pessoa que não é o vitorioso, né? O cara que pensa que está se dando bem, mas não está. A figura que pensa que vai vencer, mas na hora H ele fracassa. Então, o Capovilla achava que no fracasso estava a melhor dramaturgia. A dramaturgia do fracasso era muito melhor do que a dramaturgia da vitória, né? E ele desenvolveu muito isso através dessas várias figuras, do malandro que se dá mal no jogo da vida, né? do Fakir, do ator que está em crise profissional, na Armada, etc. E essa preferência dele pelo fracasso, pelo fracassado, né, é muito interessante, porque faz ele ter uma obra sempre voltada para a sobrevivência. Eu acho que o Capô era também um sobrevivente, né, no cinema. Ele sempre lutou com muita dificuldade para conseguir fazer os filmes dele. Ele foi um sobrevivente. E essa figura do fracasso é permanente. É engraçado, porque até nos documentários, né, ele foi atrás de personagens assim, esses caras, esses cantores da noite ferrados, que ganhavam mal. Quando ele foi fazer até um filme sobre futebol, no Subterrâneos do Futebol, por exemplo, ele vai atrás também de personagens que... o Zósimo, que era o jogador lá que estava sendo cancelado, como hoje a gente diz, estava sendo cancelado na época, sendo excluído e tal. Quando ele foi filmar a Copa do Mundo de 78 na Argentina, por exemplo, foram ele e o Sarraceni filmar a Copa do Mundo. E eles pensaram, como vamos dividir o trabalho? Né? Quem vai filmar o quê? Como é que a gente faz? E eles acabaram dividindo assim. Quem era o outro diretor? Era o Sarraceni. O Sarraceni dirigiria as equipes vencedoras, as equipes que fossem vencendo, e ele ia filmar as equipes que fossem perdendo. Então, ele preferiu filmar os derrotados, as derrotas. Então, é interessante essa opção, né, do Capô por essas figuras um tanto trágicas, tragicômicas, né? E agora, em relação ao Nervo de Aço, eu acho que ali já tem uma coisa mais, embora seja um filme noturno, um filme fechado, um filme, né, de câmara, ele é um filme mais solar, ele é um filme da música, ele é um filme que
se distancia um pouco da norma na obra dele, né? Mas eu não quero ficar falando sozinho aqui, vamos lá. Eu queria dar boas-vindas aí para o Franco Groy, aí, que é o nosso... participa, é o onipresente, não faltou uma sessão do nosso cineclube, direto de Juiz de Fora. Bem-vindo. Queria passar a bola para a Marialva. Quer falar, Marialva, agora ou depois? Não, pode ser agora. Pode ser? Pode. Fala um pouco da sua convivência, do seu com o Capô, as coisas que você já fez com ele e tal, a sua amizade com a Marília, com ele. Eu não conhecia o Lemos de Aço, né? Nossa, que barulho. Oi? Você é do soma da Isabel, não? Será, Isabel? Ligue seu microfone, Isabel. O meu som está desligado. Ai, meu Deus. Tá horrível. Não, eu estou toda desligada, com imagem e som. Uma invasão alienígena. Acho que Fala para eles que eu estou desligada de som e imagem. Não está ouvindo, Isabel. Vou ver se eu falo. Eu não conhecia o Lemos de Aço e gostei muito do filme. Fiquei 2 dias cantando a música aí direto. E eu já gosto muito da música, já gostava, né? Que eu adoro Lupicínio, que as músicas dele todas eu gosto. Mas o Capô, para mim, ele é não só um cineasta incrível. Peraí, Cláudio, um minuto. Gente, eu estava com tudo desligado, mas está acontecendo uma... Ai, né? Isabel, Tá? quer que a gente passe para o Lúcio Codato aí, enquanto vocês arrumam o microfone? Não vou conseguir, não vai conseguir as 2 pessoas na mesma sala, não vai dar certo. Acho que agora... Não dá certo porque um vai entrar no microfone do outro e isso aí cria essa microfonia toda. Nossa, desligar o computador. Ela fica do lado da Marialva. Vou desligar, então. Vou desligar. Parece uma ficção científica esse troço. Ai, Isabel, desliga. É só cortar o teu som, Isabel. Eu já... Pronto, está ótimo. Agora assim. tá. Agora foi. Então, eu conheci muito esse lado de educador do Capovilla. Veja bem, porque quando eu estive no Dragão do Mar, que é um lugar incrível, o espaço do Dragão do Mar, que foi todo bolado por ele foi muito sacaneado, vamos dizer assim, quando foi demitido pelo governo, né? Eu acho que foi questões políticas mesmo, ele falou disso na época. O lugar era incrível, você tinha cursos assim, completos, de todas as áreas do cinema, num espaço lindo, maravilhoso. O espaço existe até hoje, né? Mas isso muito tem a ver com o Capô. Depois eu novamente encontrei com ele em Paraty, onde ele tinha uma TV comunitária lá, e transmitia nos horários alternados da Globo, ele transmitia para a população a televisão dele. Chegamos a pensar do Cineduc entrar nisso, né? De eu poder mostrar um programa infantil com as crianças, fazendo vídeos e mostrando na TV, que acabou não acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ver muito esse lado, muito de educador que o Capô tinha mesmo, né? Isso é muito importante. Depois a Isabel vai poder falar um pouquinho sobre o trabalho dele no Acre, que ela foi chamada, ele não estava lá, mas ela foi lá dar aula, a convite dele, que também foi um instituto bastante importante que ele fez lá no Acre. Então, eu acho que esse lado a gente não pode esquecer, da importância do Capovilla nessa parte da educação. Depois a gente pode falar outras coisas, né, dos filmes. Eu gosto muito de Subterrâneos de Futebol, que é um curta-metragem, que tem tudo a ver com essa questão política do futebol também, né? Então, eu acho que ele estava sempre ligado nesses assuntos mais sociais e mais
do ser humano. Tá bom. Depois eu falo um pouquinho mais. Tá bom. Quer aproveitar, Lúcio, o gancho que ela falou lá do Acre, que você falou que queria falar um pouco sobre... Você foi lá, acho que participar também, né? Podia falar um pouco mais sobre essa escola que ele criou lá no Acre para gente? Eu mesmo não sei muito sobre. Bom, para começar, o Capô foi a ligação de vários diretores de aqui de São Paulo e do Paraná. O Francisco Ramalho começa com o Capovilla, assistente do Capovilla. O Silvio Bach, quando chega a São Paulo, é o Capovilla que acolhe e dá todo o respaldo para começar o cinema. Então, ele era de uma generosidade que ultrapassa, né? O fotógrafo do Profeta da Fome não é nada menos que o Jorge Bodansky, né? Então, esse acolhimento que ele dá aos jovens continua nas escolas, né? No Acre foi uma experiência bastante interessante, porque no começo a gente perguntava, mas as aulas eram de tarde, no período da tarde, durante o dia, porque a usina ficava um pouco afastado do centro da cidade e o ônibus que digamos, os alunos utilizavam, acabava acho que às 7 horas, o ônibus parava de circular. Então, as aulas começavam às 2 horas da tarde e iam até umas 5 horas, 6 horas da tarde. E, no começo, quando ele me convidou para dar aula de fotografia, eu perguntei, Capô, e esses alunos conhecem alguma coisa de fotografia de cinema? E a coisa surpreendente foi que, no Rio Branco, no Acre, existem, digamos, é a fronteira da Amazônia, o limite da Amazônia, na verdade. E as ONGs todas internacionais estão baseadas, principalmente por causa do Chico Mendes, né? Chico Mendes. Por causa dele, as ONGs todas basearam-se em Rio Branco. E os alunos eram convidados a trabalhar nessas ONGs todas. E essa foi uma das razões que a turma que formamos, até hoje, alguns trabalham com essas ONGs todas. Então, começou com 20, 25, quase 30 alunos no período da tarde. Aí perguntei para alguns que tinham um pouco mais de idade, eram arquitetos, engenheiros, que queriam entender de cinema também, para assistir cinema e entender cinema. E os mais jovens queriam fazer cinema para poder trabalhar nessas ONGs. Então, foi um exercício muito interessante, e ele dizia para vários alunos que tinham uma, não sei se é propensão ou não, porque para eles continuarem, porque ele sabia que não ia ficar muito tempo no Rio Branco, não daria para ficar muito tempo no Rio Branco. Era do governo PT, e o governador foi bastante acolhedor e também produziu toda a usina inclusive chama João Donato, em homenagem ao João Donato. Tinha uma escola de dança, tinha uma escola de música, tinha uma escola de teatro, era música, teatro, cinema. E na parte de cinema, a gente começou com 30 alunos, acho que acabou ficando nos últimos anos com 20 alunos, mais ou menos.
e até hoje convivo com eles, porque a maioria continua, alguns continuam no mercado de lá. Achava estranho ter mercado, mas existia esse mercado das ONGs internacionais. Isabel quer? Isabel quer complementar? Esteve lá também presente na escola? Não, antes de complementar, eu queria fazer uma pergunta para o Podato, porque se eu não me engano, eu peguei a última turma, antes da usina se desfazer. Então, eu queria saber quando começou, Lúcio, quando começou e até onde você ficou, porque, se eu não me engano, eu entrei em 2011 e peguei a última turma. Eu sou da primeira turma. Eu fui professor da primeira turma e eu fui 4 semestres. Eu ia, cada semestre, eu ficava 10 dias em Rio Branco, porque tinha problema de passagem, não dá, e a distância é bastante razoável. Então, a gente ficava, por semestre, eu dava 10 dias de aula. Então, ficava uns 12 dias e eu fiz 4 semestres. Certo. 4 semestres. Eu não lembro, nós somos a primeira turma, mas eu não lembro depois como continuou a escola. O Capô também ficou meio afastado da escola, porque tinha aquelas coisas de regionalismo, de que já tinha professores disponíveis na região, então que não era para gastar esse dinheiro, que era melhor gastar esse dinheiro na escola. Mas foi meio estranho, porque é muito difícil ter a experiência que nós tínhamos, né, do Capô principalmente. Na verdade, eu nunca tinha conhecido o Capô pessoalmente, né? Eu o conheci porque ele me chamou para fazer esse projeto. E aí ele falou, eu sei que você é qualificada para isso, fui indicada, não sabia por quê, não sabia nada. E aí, venha na minha casa. Aí eu fui lá e conheci ele, a Marília. Sim, nervosa, né? Porque, gente, eu estou conhecendo Capovilla. Mas era para uma coisa que não era. Eu trabalho com cinema, né? Eu sou diretora de arte figurinista. Era para um projeto de educação, então eu fiquei mais nervosa ainda. Se ele tivesse me chamado para fazer um filme, eu acho que eu tinha ficado menos nervosa. E aí ele contou essa história. A história da usina, como é que tinha sido o projeto desde o início. Toda essa coisa que você está falando, Lúcio, que no início tinha verba, então as pessoas iam de tempos em tempos, e aí tinha turmas mais longas, e que aí isso foi mudando com o decorrer do tempo. E aí, mas que aí, nesse momento, ele tinha conseguido, ele queria muito que fosse uma pessoa que fosse uma diretora de arte figurinista para dar uma aula sobre isso especificamente, metade técnica, metade teórica, e que eu ficasse 15 dias, quase 20 dias lá. Eu fiquei, na verdade, quase 20 dias. Se a gente der tudo que tem, a gente vai terminar na miséria. Eu não tenho nenhuma esperança em ajuda desse filho. Oi? Alguém entrou aqui sem querer no áudio aqui. Só apareceu um áudio misterioso aqui. Vamos seguir. Tá, desculpa, então. Posso voltar. E aí, eu cheguei lá, eu nunca tinha ido a Rio Branco, né? Eu fui conhecer. Eu tive, na verdade, um apoio muito bacana, porque um dos melhores amigos do meu irmão mora em Rio Branco. Então, ele me deu um apoio logístico. O Capô não foi, né? Ele me deu todo o mapa do tesouro, assim, todo o mapa do tesouro. E aí eu cheguei lá e fui recebida assim, igual uma rainha. Foi uma coisa assim muito bonita mesmo. E eu tive
toda a infraestrutura. Essa usina é um lugar belíssimo. Eu não sei o que, porque como eu mantive o contato com as pessoas, me disseram que parou, né, que não estava acontecendo mais nada. Não sei como é que está agora, porque depois da pandemia eu não falei mais. Mas assim, tinha, o Kodato falou de outros cursos. Eu, por exemplo, tinha do lado da sala que eu dava aula, tinha um curso de gravura, estilo gravura, que era uma coisa incrível. E assim, eu ganhei de presente deles. Eu entrei na sala e aí eles estavam falando sobre mitos, dizendo que eles trabalhavam com mitos. E aí eu vi uma gravura impressionante, fiquei impressionada. E aí, no dia que eu fui embora, que foi a minha despedida, eles me deram de presente uma gravura de 2,50 metros por 1,20 m. Uma gravura belíssima, impressa num papel vegetal, sabe? Uma estilogravura com todos os mitos amazônicos. Assim, olha, foi uma experiência que eu não vou esquecer nunca na minha vida. E aí, diferentemente do que o Kodato está falando, todo mundo tinha alguma... Quer dizer, todo mundo não, mas 90% da turma era uma turma grande, tinha algum viés com a arte, fosse profissional ou não, né? E com a escola, eu acho que é isso. Talvez o que tenha sido tão emocionante para mim é porque eu peguei o último ano da escola. Essa escola, ela tinha uma respeitabilidade aqui naquela comunidade, em Rio Branco, e para todas as pessoas, tanto que esse amigo do meu irmão é um agrônomo, não entende, não é dessa área, e ele falou, lógico que eu sei onde é a usina, imagina, eu vou te levar lá no primeiro dia. Eu falei, não, mas eles me levam e tal, não, mas eu faço questão de ir com você para observar. E aí eu fui e comecei a assistir a aula das outras pessoas. Era uma coisa muito... Uma pena que tenha acabado, porque era uma coisa muito bonita, que foi ampliada grandemente, né? Assim, e todo mundo falava, né? Os meus alunos falavam do capô, falavam da calça vermelha deles. Como eu sou figurinista, eles comentavam, ele sempre vem com aquela calça vermelha. Eu achava isso tão bacana, cara. E a gente teve a possibilidade de fazer trabalhos práticos, porque era aquele espaço incrível. Então, a gente desenvolveu vários trabalhos práticos. Olha, eu vou ser absolutamente sincera, não preciso falar mais nada, só para dizer que foi o único contato que eu tive profissional com o capô, porque eu até chamei a Carla Monteiro aqui para ver se ela consegue entrar, para dar porque eu ouvia muito ela falando sobre o armário, de umas filmagens difíceis que tiveram na Lapa e tal. Na época eu estava fazendo um outro filme, enquanto ela estava filmando uma armada. E ela fala, aí a gente se cruzava na Lapa, uma filmando um filme, um filmando um, e o outro filmando o outro. E ela falou, estou filmando com um capô. Eu falei, caramba, poxa, que vergonha, eu estou filmando assim, o primeiro longa, você está filmando um cartão. Não que o primeiro longa não seja bom, foi um longa lindo. Mas eu queria, né, porque a figurinista, na verdade, era a Marília Carneiro, e a Carla foi quem assumiu a parte do figurino. A Marília idealizava e ela assumiu. Então, adoraria que ela pudesse participar aqui. Mas, enfim, para mim, como eu passei a ter... Inicialmente, eu só era uma pessoa de cinema, eu passei a ter toda essa vivência de educação, né, que hoje em dia, para mim, é tão importante, principalmente desde 2010, né, desde que eu entrei para a PUC. Essa experiência com o capô foi incrível, porque eu tinha um ano que eu tinha entrado para a PUC como professora de direção de arte. Então, eu ainda estava bebê, sabe? E aquilo ali foi uma vivência de campo, uma coisa assim de você ter um desafio muito grande e você ver um projeto que já existia há muitos anos e que era muito consistente. O mais importante que eu achei isso, era muito consistente. E como as pessoas comentavam. Eu só queria finalizar por isso, né? Por isso que eu perguntei para o Kodato. Ele começou e eu finalizei. Então, eu acho que a sensação que eu tenho é que tudo isso que foi feito foi muito bem semeado, muito bem
estruturado para poder eu chegar lá e encontrar uma turma de 40 alunos que sabia tudo daquele projeto, sabe? Eu tenho lembranças, sabe, tipo assim, DVDs de filmes que os alunos fizeram anteriormente a mim, tenho placas de madeira com meu nome, sabe? Um monte de coisas. Foi muito emocionante. Só quero terminar assim para não ficar falando muito também. Ô, Franco, você quer falar, Lúcio? Um instantinho só. Não está totalmente perdida, tá? Os alunos da primeira turma estão tentando remontar a escola. Existem vários empecilhos políticos na história, porque era do PT e agora não é mais. Quer dizer, nunca foi do PT mais. Quem começou foi o governador. E tinha uma ligação com a TV local do Acre, que é a TV Aldeia. Mas a TV Aldeia também ficou bastante ligada ao governo e, então, nesse momento, não tem muito interesse na escola. Mas existe um grupo de 5 alunos que estão tentando remontar a escola. Legal. Carlos Alberto, quer complementar? Você levantou a mão aqui. Não, é só para lembrar que a gente está falando do Acre, mas o Capô tem uma história longa de ensino, né, de cinema, que começou na ECA USP, né, ainda nos anos 60, 70, por aí. Depois ele foi professor de cinema na Universidade de Brasília, foi professor na Escola de Cinema e Televisão de Cuba, de San Antônio de los Baños, em Cuba. Então, é um trajeto de quase que assim, de vida inteira. Ao mesmo tempo que ele fazia os filmes dele, ele também ensinava, né? Só para pontuar isso. Franco, quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Só para dar um oi, para não perder o hábito, né? Convido a todos e todas para estarem aqui sempre no Cineclube. É um espaço muito singular, muito especial, né? E hoje aqui falando do Capovilla, saudoso, né? Quero cumprimentar também não só Cavi aí, agora Carlos Alberto está aqui conosco, né? Uma honra. A Zaida, companheira de muitas sessões, né? Diretamente aí de Oregon, né? Como diz o Ricardo Cota, todas as vezes. Maria Alva, né, todo mundo. E Kodato também, um nosso abraço, não sei se vai lembrar de mim. Aqui eu estou barbudo, comunista, né, esquerdista, enfim, mas essa barba na época eu não tinha. Mas lá em 2007, 2008, nas semanas da ABC, eu levava meus alunos aqui de Juiz de Fora para os eventos lá no MAN, né, no Rio, no qual a gente se conheceu lá. E agora eu também estou no Cursos ABC aqui, me reciclando. Hoje eu não dou tanto mais aula, mas estou aí na pesquisa, estou na produção, e, enfim, e também na fotografia. E queria te não só saudar, mas também te cumprimentar, porque nesse Nervos de Aço, né, que foi o derradeiro, talvez, filme, porque também tem um filme finalizado um pouquinho depois do Capovilla, mas talvez seja o último filme dele, mas é brilhante a sua fotografia, né? E eu tive, nesse preâmbulo, por isso que eu quero falar até rápido, mas eu tive a honra também de conhecer o Capovilla em Tiradentes, justamente lançando esse filme, né, em praça, né? Não sei se o Kodato estava lá ou não, mas era muita gente, mas eu estava numa cadeira de roda naquela praça e Tiradentes, que é uma cidade colonial, mas a figura do Capovilla, após a exibição do filme,
e nenhum pio acontecia na praça, uma praça grande, quem conhece, o Lago do Foros, e ninguém falava nada. E o filme, um musical, né, protagonizado pelo Arrigo Barnabé, e cantando e musicando. O filme foi, assim, verdadeiramente as pessoas ficaram extasiadas. Ninguém esperava um filme tão bonito, tão sentimental, tão sensorial, Lupecínio Rodrigues, enfim. E aí, após a exibição, eu fui lá, né, humildemente, cumprimentar o Capovilla presente e ao diretor. E aí, a figura super amável, eu estava na cadeira de rodas, então, quer dizer, e aí ele trouxe o Arrigo Barnabé para me conhecer também. Então, quer dizer, ele fez todo esse engendramento também pessoal, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, na idade com que ele já se encontrava, e a fragilidade da pessoa, né, fisicamente, e ele estava muito bem mentalmente. E ele, inclusive, ficou de joelhos. Ele, tipo assim, ele agachou, e mesmo o tempo que a gente ficou conversando, e foi um tempo até bastante grande, ele, que é a questão de ficar no mesmo nível, né? Meu sentado, e ele, né, até neste momento, né, ele é um solidário, ele ficou agachado e não reclamou, e ainda levantou muito bem, não mancou, não sei se também o artista, mas ele saiu andando igual uma criança. Então, ele estava muito feliz, foi uma noite não só memorável para quem estava lá, mas principalmente na pessoa dele, de ter concretizado aquele filme, talvez que tenha sido um projeto tão longo e tão difícil. A gente sabe o quanto é, né, no nosso país a questão de levantamento de financiamento, e um filme tão bonito, tão bem acabado, né? E depois eu tive a oportunidade de vê-lo e revê-lo agora através do Cineclube, e o som, uma perfeição tremenda, e a preocupação dele lá na hora era que as pessoas da praça, um local aberto, tivessem, obviamente, a melhor condição sonora para assistir o filme. Se não fosse assim, ele não exibiria. Até em relação ao próprio Arrigo, que estava lá, né? Como músico, cantor, compositor, enfim, ele queria a melhor parte técnica, né? Falando tecnicamente, da visibilidade. Então, isso marcou, foi muito bom, foi muito interessante. Queria compartilhar isso com vocês. Eu vi que a Carla Monteiro chegou aqui, não sei se ela apareceu aqui, depois, não sei se não estou vendo mais ela. Carla, tudo bem? Cadê você? O César Cavalcante está com o dedo também. O César, é o que eu fiquei em dúvida, que ele apagou aqui a mãozinha. Quer falar, César? Então, fala. Entra você, então. Depois a Carla entra. Muito rapidamente, porque, na verdade, no contato que eu tive não foi assim trabalhando. Nunca trabalhamos juntos, mas sempre conheci a obra dele. E depois ele e a Marília passaram a viver juntos. Enfim, mas eu vi esse filme de Nervos e adorei, achei um filme maravilhoso, emocionante, muito emocionante. E eu diria até que a Marília, na montagem dela, ela conseguiu fazer o filme num único plano. Ela fez uma coisa tão bonita, tão bem feita, né? Aliás, o trabalho todo, né, da música. E eu adoro o filme, adorei o filme. E eu só queria fazer uma pergunta aqui, porque se falou muito do Capô dando aulas e tal, né? Que ele teve uma passagem também no Dragão do Mar. Se alguém tem algum conhecimento do trabalho dele,
como é que foi, se pudesse relatar aí, eu não sei em si. Já fiquei conhecendo toda a obra dele, todo o trabalho dele, para onde ele passou como pessoas, né? Mas no Dragão do Mar eu não sei exatamente como é que foi. Se alguém soubesse, se o Lúcio Codato participou, poderia dar um depoimento dele aí. É isso. Beleza. Quer falar, Lúcio? Carlinhos, alguém? Parece que a Marialva não esteve com ele no Dragão do Mar, não? Esteve. Eu tive sim, mas justamente no final, né? Ele me contou que ele estava já saindo por questões políticas que tinham demitido ele. Mas ele me levou para conhecer todo o espaço. Foi muito, muito legal, porque era um lugar incrível, né? Incrível, maravilhoso, um espaço de aulas em várias salas, 2 ou 3 andares, um negócio lindo, lindo. Mas ele já não estava mais dirigindo. Ele criou o Dragão do Mar, foi ele que criou. E ele foi demitido. Ele e o Orlando Senna, né? Ele e o Orlando Senna. Ele e o Orlando Senna, exatamente, bom lembrar. Ele e o Orlando Senna, exatamente. Quer falar, Lúcio? O Carlos está com a mãozinha aí levantada? Só lembrando que no Nervos de Aço, o roteiro do filme são as letras das músicas, tá? Então, ele fazia questão que o áudio fosse bem inteligível, porque a costura toda do filme é baseado nas letras das músicas do Lupicínio. E uma coisa engraçada foi que no começo eu entrei logo no começo da produção e nós fomos a falar com o filho dele, filho do Lupicínio, e ele não tinha noção do valor de cinema, né? Achava que cinema ganhava-se muito dinheiro. Ele pediu 25 mil reais na época por música. Falei, moço, o senhor não tem noção do que é o cinema. 25, eram 19 músicas. 25 mil reais é muito mais do que o orçamento do filme. Por sorte, o Capovilla mexeu os pauzinhos dele, foi para Som Livre, e a Som Livre editou todo o álbum do Lupicínio, em troca desses 25 mil por filme. Acho que acabou deixando por 3 mil reais por música, porque foi editado uma coleção, né? Uma coleção das músicas do Lupicínio através do Som Livre. Gente, eu não sabia dessa veia de negociador do Capovilla, né? Para mim é uma surpresa ele ter conseguido isso, articular com a Som Livre. Nós corremos muito atrás do dinheiro. Canal Brasil é um parceiro forte no projeto, e em Porto Alegre não tivemos muito acolhimento, mas a parte de alimentação, hospedagem, essas coisas foi possível. O filme foi interrompido, começou-se em fevereiro, logo depois do Carnaval, filmamos 30 dias, tivemos que parar por falta mínima de condições, e retomamos depois de uns 2 meses. Por sorte, o Arrigo e a atriz também manteve o cabelo, essas coisas em continuidade, então não houve quebra não tivemos problema. A TV Cultura aqui de São Paulo prometeu, e na última hora, porque o Capô tinha uma ligação também com a TV Cultura. Nós chegamos aí, fizemos o orçamento junto com o pessoal da TV Cultura, mas eram algumas imposições que não batiam com o Canal Brasil.
Então, nós tivemos que abrir mão da TV Cultura. O Cavi, se você me permite fazer... Oh, desculpa. Ou não, Carlos. Eu só ia fazer uma coisa. Pergunta para você, mas eu faço em seguida. Só uma coisa. Uma das condições não, uma das ideias minhas era de que fosse tudo som direto. Os músicos, os cantores cantassem de verdade e os músicos tocassem de verdade. Isso era uma encrenca de invasão da banda na voz dos cantores. Por sorte, nós tivemos um técnico de som muito competente na parte da banda, que o Matias é que levou por causa da banda que ele tinha montado com o pessoal, alguns pessoal de Porto Alegre e outros de São Paulo, e que salvou, e ficou bastante real, e foi bastante... E como era ao vivo, não teria como, digamos, playback depois. Então, era tocava-se 2, 3 vezes, e a Marília depois tinha que ver como editava, né? Porque o lip sync nunca bate, nem a batida dos músicos bate. Foi um trabalho incrível que a Marília fez na edição. Ô, Lúcio, Cavi, se você me permite, eu queria te perguntar, aproveitar que você está falando, conta um pouquinho assim, como é que era o Cavi no set? Como é que o Cavi, ó, por que a gente está chamando o Capô de Cavi? Tem um problema aqui, né? Como é que o Capô era no set? Assim, eu nunca vi ele dirigindo. Como é que ele se comportava? Ele ia junto com os atores? Ou ele era mais retraído? Como é que era o processo? Você lembra alguma coisa, alguma historinha? Lembro. O Capô, a base, a origem dele é documentário. Ele é um documentarista fundamentalmente. Então, ele tinha uma conversa com os cantores e os músicos, e depois, pouca interferência da direção. Ele dava a linha do que queria, e nós, fotógrafos, nós trabalhamos com 2 câmeras por causa da necessidade de poder ter planos abertos e fechados, mas ele dava total liberdade para os músicos criarem e nós na câmera tentando captar o máximo de informação possível. Mas depois ele assistia, antes de dispensar o elenco, ele assistia, e se tivesse que voltar alguma coisa, sempre fazia alguma coisa que depois o pessoal do som e da imagem nem sempre era possível, mas principalmente do som, ele tinha uma preocupação grande que as letras fossem inteligíveis. Obrigado. Queria aproveitar, tem esse lado do Capô que ele participa, que ele também trabalhou na televisão, né, no Globo Repórter e outras experiências. Você tem como falar um pouco sobre isso, Carlinhos? Assim? Essa passagem dele pela TV também? Ele foi um pioneiro, né? Ele fez o Globo Shell especial, né? E Globo Repórter, foi dos principais nomes ali daquela fase do Globo Repórter, nos anos 70 e 80, e ele tem um pioneirismo que é o telefilme, né? Que ele fez telefilmes pioneiros para a TV Manchete, se não me engano. Eu acho que você editou, né, Cavi? Um DVD, né? Você lançou um DVD com alguns programas, né? O negócio do boi misterioso, né? Então ele tem essa experiência esse pioneirismo no telefilme, no filme feito para televisão, que é um filme dramático, com todos os recursos da linguagem cinematográfica, mas feito para a televisão. E ele tem um documentário que eu acho um dos filmes mais importantes quando se pensa nessa fusão de ficção com documentário, que é o Último Dia de Lampião, né? Que eu acho que é uma obra-prima assim, do documentário brasileiro, onde ele
mais uma vez, ele escolhe o momento da derrota, né? Ele vai filmar Lampião e ele escolhe filmar o último dia, o dia em que o Lampião é morto, né? Pelas volantes. E ele faz um filme em que ele põe atores representando o Lampião, a Maria Bonita, os policiais da volante e tal, o comandante da missão que vai à procura dos cangaceiros, são atores representando, e, ao mesmo tempo, você tem a documentação com personagens remanescentes, sobreviventes, que presenciaram, que testemunharam alguma coisa do dia em que o Lampião morreu. Então, ele combina essa ficção, essa representação, essa encenação com os atores, com o documento, com os documentários, as entrevistas, os depoimentos, né? E às vezes cruzando um com o outro. Então, é uma experiência riquíssima na televisão que ele tem. Depois, mais adiante, recentemente, no Canal Brasil, ele fez também uma série sobre futebol, né, chamada, acho que No País do Futebol, né, que retoma um pouco a paixão dele pelo futebol, que vocês sabem que o Capovilla foi jogador de futebol, né? Ele foi jogador do Juventus, ele jogou no juvenil do Juventus e quase ele se profissionalizou. Pouca gente não perdia o Capô no cinema, porque ele esteve a um passo de se profissionalizar como jogador de futebol. E eu não me lembro agora qual era a posição dele, no livro tem, mas eu esqueço tudo que eu escrevo sobre meus biografados, é uma loucura. Mas ele era jogador e parece que era habilidoso, corria muito, ele franzino, né? Tinha muita velocidade, muito drible, tal. Mas depois ele foi para o cinema, mas ele fez Subterrâneos do Futebol, né? Que também é um clássico aí na época da Caravana Farcas, e depois ele retomaria, fez o filme da Copa do Mundo de 78 com Sarraceni, e mais adiante essa série No País do Futebol, já para o Canal Brasil. Ele fez Bahia de Todos os Santos, um documentário também para a TV, para o Globo Shell, se não me engano, um documentário onde ele adaptou o livro do Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos, que era uma história sobre personagens da Bahia, e ele foi atrás de personagens, não os personagens do livro do Jorge Amado, mas outros personagens que também compusessem um retrato da Bahia nos moldes do que o Jorge Amado tinha feito no livro. E disse, quando o Jorge Amado viu esse filme, Bahia de Todos os Santos, disse assim: poxa, você realmente refez meu livro no cinema. Ele ficou todo orgulhoso com esse elogio do Jorge Amado. E por aí foi. É uma obra. Eu acho que o Capô tem uma obra bem visível, que é O Profeta da Fome, que é O Jogo da Vida. Esses filmes tiveram uma circulação mais ampla, né? Até o Armada, agora o Nervos de Aço. Ele tem uma obra invisível, né? Uma obra muito pouco conhecida, né? Que são esses filmes de televisão, esses documentários do início da carreira dele, e esse pioneirismo, acho que tanto no telefilme como na junção, nesse diálogo entre ficção e documentário no Último Dia de Lampião. Tá explicado por que o Capô dançava bem pra caramba, né? Esse passado dele olha só. De futebol. Tem como compartilhar aqui uma tela, não? Onde é que é aqui? Tem como compartilhar uma tela, não? Ixi, não sei fazer isso. Quem sabe é o César Moraes. Não sei se ele está aqui acompanhando. Tem um quadradinho com uma setinha para cima? Sim. Mas aí não... Acho que você não está habilitado. Não César tem que habilitar. Não é que tinha uma gravura aqui que um desenhista desenhou esses dias. O desenho. Dançando com o Fred Astaire, vocês viram? Eu vi na internet. No Facebook. O encontro do Fred do Capô, era um pé de valsa, né? Notório, né? Célebre. Havia uma grande expectativa pelo encontro dele com o Fred Astaire no céu, né? Que essa vez não deve ter acontecido, né? E a pena que a gente não tem aqui o vídeo disso no YouTube, né? Para ver. Enfim. Eu acho que a Carla levantou a mãozinha aqui para falar. Carla, quer falar um pouco? Você que trabalhou com Capô, falar um pouco da Só um minuto, deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu fiz o Armada, eu tive a honra de ser figurinista do Armada, dividindo o figurino com Marília Carneiro. Eu já convivia com Capô, e o Armada eu era a única chefe de departamento com menos de 65.
E eu nunca me diverti tanto na vida, eu ainda comemorava, porque eu fazia o meu trabalho e ganhava para rir e para me divertir, porque Dibi Luft, Mário Carneiro e Maurício Capovilla no set, e ainda tinha um Péréio rebelde, fingindo que era comportado, e o Capô dava uns pulos com os braços e fazia: eu me demito, não dá para trabalhar com vocês. Era ele brigando com o Dibi e com o Mário o tempo inteiro. O Mário ficava com uma mãozinha nas costas do Capô. Fica calmo, meu amigo, fica calmo. E o Capô sapateando e pulando no set, porque o Mário era impossível. Eles eram impossíveis, né? Impossíveis, os três. Era delicioso, delicioso. Eu ganhei para fazer isso. Eu passei 2 meses da minha vida em Paraty recebendo para ter a honra de trabalhar com eles e me divertindo o tempo inteiro. Sensacional. Eu sou... Marília Alvim com Leoa vinha para o set com uma maleta de médico. Todos os dias, no final do set, eu falei: o que tem dentro? Ele falou: temos aqui um baseado, salompas, um uísque e um Rivotril. Tudo, alguém vai precisar de alguma coisa dessas que está nessa maleta. Assim, fazer cinema assim, quer dizer, é sensacional, né? Um pouco sem graça de falar com você. Esse foi no Armada? Isso foi no Armada. Nessa maleta só faltava uma camisinha de Vênus, né? Devia ter, né? E o Capô queria dar ordem no set, chamou uma assistente de direção, esqueci o nome dela, graças a Deus, muito estressada, porque ela queria mandar em todo mundo, e o Mário fazia: Capô, ela não vai mandar na gente. A garota ficou louca, ela já era estressada, ela enlouqueceu. Eu falei: amor, sai de perto deles, deixa que eles se entendem, fica longe, não dá. Todo dia era isso no set. Mário Carneiro acordava e falava: vamos ver locação. Aí vinha o Capô, dava 3 pulos, 2 mortais, uma sapateada. Falava: como vamos ver locação? As locações estão vistas e aprovadas? E o Mário falava: não gostei. Vamos andar pela cidade, vamos achar outra locação. Aí era um produtor quase chorando, uma assistente de direção louca, que falava: o que ele está fazendo? Eu falei: o Mário Carneiro está sendo o Mário Carneiro, o Capovilla vai dar 2 mortais, eles vão brigar e vai dar tudo certo. E o Dibi falava: onde a gente vai? O que está acontecendo? Eu falei: vem comigo, Dibi, vamos junto. Sensacional, sensacional. E eu acho que a felicidade da gente imprimiu no filme. Foi muito gostoso de fazer aquele figurino com aquelas personalidades, com aquelas pessoas. O meu filho tinha 5 anos no Armada, ele agora tem 23. O nosso último dia de filmagem foi a última cena do filme, que é aquela cena maravilhosa, deliciosa na Lapa, e o Mário Carneiro botou meu filho na grua, com o olho na câmera. Eu chorei de desidratar, de ver aquela lindeza toda. O Capovilla chorava, todo mundo chorava, o elenco perguntava: vocês estão tristes? Eu falei: não, amor, o nome disso é emoção, muito melhor do que qualquer coisa. O Mário Carneiro era o fotógrafo e o Dibi era o câmera, era isso? A combinação? Sim, passamos por isso. Entendi. Eles brigavam. De luxo, né? Eram brigas de velhos amigos, brigas íntimas. A amizade do Mário Carneiro com o Capovilla é uma coisa que ainda precisava ser pesquisada e escrita, porque é incrível, uma história incrível. Vocês sabem que a Marília Alvim era casada com o Mário Carneiro, né? Vivia com ele, era companheira dele. E eles parece que não estavam se entendendo muito bem, né? Quando o Capô começou a paquerar a Marília, né? Aí chegou um ponto em que ele resolveu pedir a mão da Marília ao Mário. E o era Mário maravilhoso os dois. Mário deu a mão, ele pediu a mão, como se pede em pai. Genial isso aí. É sensacional essa história, né? Maravilhosa. E eles eram muito amigos. Eu conheci o Capô, na verdade, na casa da Marília Carneiro, e convivendo com o Mário, que também é muito amigo o Mário foi o primeiro marido da Marília, e era tudo uma grande família entre os homens e as mulheres, uma coisa muito saudável e com muito amor. Delicioso.
Quer falar alguma coisa, Franco? Está com sua mãozinha levantada aqui. Vou fechar minha câmera aqui, tá? Mas O meu todos. áudio aqui. Bom, obrigado, Carla. Só para lembrar também que eu perdi o preâmbulo aqui do início, mas uma coisa que me veio à cabeça, depois que o Carlos Alberto falou aqui, dessa linha aí cronológica, quase das produções do Capovilla, mas também na biografia dele, que é importante também a gente lembrar da figura do Fernando Birri, que foi um argentino, no qual o Capovilla conheceu ele. Parece que no Brasil, quando o Fernando, que é um argentino, documentarista e professor de cinema, ele veio da Argentina atrás, né, quer dizer, das suas liberdades, enfim, na ruptura lá da Argentina nos anos 60. E aí veio procurar o Jânio, né, e o abrigo no Brasil. Após o golpe, Fernando voltou para a Argentina. E aí, desse encontro, que é imediato, talvez, do próprio Nelson Pereira dos Santos e tantos outros, também teve a indicação que o Fernando estava ministrando cursos de cinema. E aí o Capovilla foi para a Argentina e, se não me engano, também foi junto o Vladimir Herzog, porque pouca gente lembra que Vladimir, entre outras coisas, era cineasta, né? Era jornalista e fazia, ali no início de carreira, e teve com o Capovilla esse curso com o Fernando Birri, lá em Universidade lá de Santa Fé, acho que é Santa Fé. O Birri é de lá. Então, no Instituto de Cinematografia que existe lá. E aí ele voltou e aí fez vários outros curtas, documentários, e daí a veia, talvez, junto com a Caravana Farcas e essa coisa laboriosa do cinema documental do Capovilla, e a FEV pelo futebol, que também é logo ali que ele fez o submundo aí do futebol. Então, é só um preâmbulo aí que eu lembrei e que é importante lembrar do Vladimir. Né? Muito bem lembrado. O Fernando Birri teve uma importância grande para o próprio Thomas Farcas, para toda a Caravana Farcas. Ele está na origem desse pensamento, né? Exatamente. Um documentário voltado para a figura do povo, né? Do povo simples, não da celebridade, não da figura da pessoa extraordinária, mas o documentário voltado para a pessoa comum. O Birri é importantíssimo e está na origem do documentarismo do Capovilla, do Geraldo Sarno, de vários realizadores que seguiram com a Caravana Farcas. Muito bem lembrado. E o próprio Glauber, que também virou nessa vinda para o Brasil um grande amigo e tal, naquela ocasião, junto com o Nelson. Me lembro dessa passagem do Glauber. Lúcio, quer falar, Lúcio Kodata? Só lembrando que eu conheci o Capovilla, eu não fiz a ECA, mas eu já estava começando a fotografar, e o Capô, junto com Rudá de Andrade, acho que alguns conhecem o Rudá, e existia um documentário a ser feito na ECA, e o Capô estava doido porque os alunos não se movimentavam, tinha toda a estrutura, tinha câmera, tinha negativo, tinha tudo, mas os alunos não se interessavam porque era sobre os trabalhadores dentro do SEASA, um filme, SEASA aqui de São Paulo, um filme chamado O Pão Nosso de Cada Dia. E também porque o SEASA só funciona à noite, então as filmagens varavam a noite inteira e os alunos não estavam muito afim de ficar a noite toda.
e era para os alunos dirigirem, mas o Capô acabou dirigindo esse documentário e entregou para os alunos para conclusão de curso. E, em seguida, eu vou trabalhar com o Capô também na Blimp Filmes, que era a produtora do irmão do Boni, do Guga, que era o Globo Show Repórter. E esses documentários, junto com Roberto Santos, nós filmamos alguns deles, e era filmado em 35mm negativo. Era a época que tinha dinheiro. O documentário inteiro era filmado em 35 com som direto. Não era película reversível, não? Não, né? Não era reversível, era negativo mesmo. Legal. Não sei se você teve alguma participação, Lúcio, num filme que ele fez com o pessoal da USP, é chamado Vozes do Medo. É um filme em episódios, em que ele dirigiu um dos episódios com os alunos da USP, né? Eu não tive... Eu ainda não tinha conhecido esse pessoal. Eu conheci o Roberto Santos no finalzinho do Vozes do Medo, e daí o Roberto me apresentou ao Capô, na verdade. Eu começo com o Roberto Santos, a minha carreira de fotógrafo. Que é um filme muito louco, esse Vozes do Medo. É um filme de protesto, um filme de indignação, né, contra a ditadura. E ele tem o episódio dele é de uma mulher dentro de uma jaula. É uma coisa meio brechtiana, meio... Esse chama Loucura. É uma loucura esse filme, né? O episódio chama Loucura. Chama Loucura, é isso. Exatamente. Cada dia eu vejo um filme novo do Capô aparecendo aí. Foi um período bastante, digamos, movimentado aqui em São Paulo, com jovens diretores surgindo. O José de Anchieta, foi produzido pela Lynx Filme, uma produtora de comerciais aqui de São Paulo. Então, como eram curtas, era possível, nos intervalos, e a Lynx tinha laboratório, era uma produtora de comerciais, mas tinha um laboratório próprio, tinha câmeras, negativos e equipe, e eles foram se revezando e fizeram esse maravilhoso Vozes do Medo. Muito bacana, hein? Então, já estamos quase 9h30, 9h20. Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar o nosso bate-papo? Eu queria mostrar uma coisa, já que eu não pude compartilhar aquela imagem do Capô com o Fred Astaire dançando, eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Quando eu estava fazendo o livro com ele, ele não estava com Alzheimer ainda, era 2006, mas ele já tinha algumas dificuldades de rememorar certas coisas, e eu fiz uma pesquisa enorme, vi todos os filmes dele antes de começar a conversar com ele, fiz pautas enormes para ir puxando as coisas dele, retirando as coisas dele, né, e ativando a memória dele, né? E porque o Capô era muito modesto, né? Então ele achava que ele não tinha uma obra. Ele falava, eu fiz alguns filmes aí, fiz uns documentários, mas ele não via uma obra, ele não conseguia articular, né, os trabalhos dele numa obra, na visão de uma obra. E eu, nos primeiros dias de conversa com ele, a gente fez várias conversas, revimos alguns filmes juntos e tal, eu tomando notas, e num dos primeiros dias, ele pegou um papel e começou a rabiscar. Assim, estava aqui na minha casa, ou na casa dele, não me lembro, ele começou a rabiscar um papel. Aí eu notei que aqueles rabiscos ativavam a memória dele, eram bons, eram produtivos, para ele ir lembrando as coisas, né? Aí eu comecei, nos encontros seguintes, a botar pilhas de papel em branco e canetas do lado dele. Não falava nada. E ele pegava esses papéis e começava a rabiscar, a escrever nomes, setas, desenhos. E eu ia guardando esses papéis. Então, eu guardei. Então, aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho o tipo de coisa que ele ficava fazendo durante São vários, tem inúmeras folhas de papel, ó, com esses rabiscos, desenhos, nomes, hieróglifos, né? São várias e várias folhas que eu guardei
Aqui, ó. É uma E curiosidade. esses desenhos faziam algum sentido em relação ao que ele falava ou não? Era uma coisa... Provavelmente para ele só, né? Para ele só. Não dá para decodificar nada. É só para ele. Mas para mim é uma espécie de backup do livro, um backup hieroglífico do livro. Maravilhoso, tem que escanear isso aí, a galera conhecer esse lado dele. Para tentar decifrar, né? Alguém tentar decifrar no futuro esses garafunhos. Marielva levantou a mão, quer falar? Ô, Carlos, só um detalhe, eu Cavi, para o Carlos. Assiste depois, eu não sei se você já assistiu, o Cineclube do filme Nice, que a gente fez aqui, que foi fantástico. E aí fala exatamente... Que filme é esse? O filme do Roberto Berliner. Nice da Silveira. Tá. Nice da Silveira, mas chama Nice, né? Nice. Nice. E aí eles comentam muito sobre o trabalho dela e o processo também de laboral e tal, do elenco. E aí fala dos escritos, dos círculos e das coisas que ela desenvolveu. Foi muito bacana. Vou ver, vou procurar. Obrigado, Franco. Quem mais quer falar? Marielva levantou a mão. Levantou a mão, mas não está aí. Será que a Isabel quer falar? A Isabel quer falar alguma coisa? Fechar? Liga o microfone, está desligado o microfone. Está mutado. Quer que eu faça para você aqui? Ligou. Não, gente, não era nada importante, não. Deixa quieto. Era só... Não, eu só queria dizer assim que eu fiquei muito... o Carlinhos, né? O Carlinhos não existe, né? O Carlinhos não existe. Então, a presença dele aqui hoje é absolutamente maravilhosa. E aí eu fiquei super feliz de eu ter convidado a Carla e ela ter vindo, porque a Carla tem uma... Ela é muito divertida e ela tem, enfim, ela fala bem, ela tem uns bons maravilhosos e tal, a gente é muito parceiro, né? Só isso, gente, eu achei tudo tão bonito, só isso. Não mais nada, só queria dizer isso. Obrigada. Minutos antes de começar o Cineclube, eu estava um pouco preocupado, porque várias pessoas que ficaram de vir falar foram desmarcando, mas acabou que Carla apareceu, Lúcio apareceu, Carlos Alberto Matos também, e o César Cavalcante também, que eu não sabia que ia estar aqui, apareceu também. E aí foi ótimo, foi um bom bate-papo, bem que o Afonso falou, né? Na verdade, isso aqui é um encontro mesmo, é para relembrar as histórias, falar de cinema brasileiro. Acabou que esse Cineclube está sempre revisando filmes brasileiros antigos, diretores também, já com uma história, já. E aí é sempre bom, assim, para mim sempre é uma aula de história do cinema, assim, ouvir essas histórias, porque isso não está nos livros, né? Isso a gente não tem acesso, né? É só através das pessoas que conviveram, que estiveram juntos. E sorte que esse Cineclube a gente grava, né? E fica depois, vira um vídeo, vira tipo uma espécie de documento, assim, quem quiser depois ver. E muita gente, hoje temos 17 pessoas aqui ao vivo, mas os vídeos são sempre muito vistos depois no YouTube. Zaid, quer falar? Vou falar. Vou falar porque você está revivendo a história do cinema brasileiro. Eu estou aprendendo sobre isso porque eu morei fora do Brasil. Eu saí do Brasil no final da década de 60, então eu não conheço nada do cinema brasileiro. Entende? Então, para mim, eu estou aprendendo, estou com vocês, então é uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho só de agradecer ao Cineclube e estou aprendendo sobre o cinema, sobre a arte, sobre a cultura que existe nessa terra nossa. Maravilhoso. Então, é só para agradecer a vocês, porque é fantástico, realmente emociona. E na semana passada eu não vim, porque eu tive um compromisso aqui, a coisa do Neville foi uma coisa também que me deixou assim encantada. Se eu tivesse presente, eu teria chorado, porque eu sou chorona. Aqui, quem me conhece já sabe que eu sou chorona.
mas é uma coisa fantástica. Então, para agradecer. A fotografia desse filme é uma coisa fantástica. A fotografia do Neville, os planos do Neville, do Dib, foi uma coisa, é uma lição de cinema. Muito obrigada a todos vocês. Só isso. Vai, eu falo mais. Acabei. Cinema é vida. Eu só queria falar uma... Oh, desculpa. Pode falar. Eu só queria falar uma última coisa, assim. Independente da questão conceitual ou da questão dos filmes, né, em si, da pesquisa que a gente tem aqui, da oportunidade de rever filmes, né? Eu estou revendo, né? Um bando de filmes. Mas eu acho que... Desculpa se isso for uma ofensa, mas eu acho que o que mais me dá prazer nesses contatos da ABC é ter contato com as pessoas que eu respeito tanto, que eu estou habituada a abraçar, a encontrar, a trocar figurinha, como... Na minha tela agora só tem o Carlinhos, tem duas pessoas que eu não conheço, mas tem o Carlinhos e o Cavi. São duas pessoas que eu amo de coração, são pessoas da minha família, praticamente. Entendeu? E que eu só posso encontrar assim. Né? A gente só pode encontrar dessa forma. Né? Essa coisa da Carla foi muito legal, porque eu encontrei a Carla outro dia, assim, a metros de distância e tal, para poder resolver um problema logístico de um figurino. E aí hoje eu liguei para ela e falei, Carlinha, tá armada, lembro que você falou para cara. Então a gente se vê de alguma forma, a gente troca carinhos, né? Eu acho que a gente troca carinhos cinematográficos. Eu acho que é uma coisa de carinhos cinematográficos. Eu fico extremamente feliz, porque é um monte de gente que eu amo. Então, eu queria encerrar aqui... Volta aqui, Maria Alva, volta aí. Para Maria Alva, ela é a principal de todas, né? Ela é... Ai, meu Deus. Maria Alva é a rainha da... Rainha das lives, Mari Live. Mas todas. Quer falar alguma coisa, Maria Alva, para encerrar? Não, é só isso, que eu adoro participar dessas lives aqui com vocês, né? O Carlinhos, toda vez que ele aparece em alguma live, estou eu lá junto com ele para ver. Eu não costumo... Verdadeiras aulas, o Carlinhos é impressionante. Ele tem uma memória incrível e sempre é como se fosse uma aula direta. Tá bom, Maria. Ó, eu não costumo beber em live, não, mas em homenagem ao Capô, eu passei essa live tomando um vinho, porque sem vinho com o Capô seria o fim da picada, né? Queria agradecer também, aproveitar que o Lúcio Kodato enviou um livro para a gente maravilhoso, que ele fotografou na Amazonas e está agora disponível na Biblioteca Maria Alva Monteiro. Ó. Encontramos aqui. Ai, que legal! Maravilha! Não sei se o Lúcio lembra de mim, eu trabalhei muito com ele em publicidade, nunca tive o prazer de trabalhar em cinema, mas a gente fez vários filmes publicitários juntos. Ele é muito fera. Fala, César. Não, eu vou ligar porque a minha bateria está no finalzinho. Eu queria agradecer a você e dar um abraço. Foi bom ver todas essas pessoas que eu gosto. E vou sair daqui, vou fechar, porque já está acabando mesmo. Um abraço, César. Abração, César. Obrigado por tudo aí. Um abraço em todos. Queria chamar, não sei se o César Moraes, da ABC, estava em outra reunião, ele está aqui, mas não está, não sei se ele está ouvindo, me ouvindo. A gente tinha preparado um videozinho para fechar, não sei agora se ele vai conseguir... Ele parece estar presente, né? Mas não está com o microfone desligado, está presente. Ó. Eu acho que ele está fazendo outra coisa, mas tudo bem, fica para a próxima. Nosso produtor está roncando, Mas convidar o pessoal, semana que vem vai ser Lira do Delírio, do Walter Lima Júnior. Conseguimos uma cópia restaurada do Canal Brasil. O próprio Walter não sabia onde estava esse filme, a gente conseguiu, o Canal Brasil está apoiando esse cineclube, então vários filmes que a gente vai ver daqui para frente são cópias cedidas pelo Canal Brasil, alguns eles estão restaurando, e convidar todo mundo para estar presente aí semana que vem, que vai ser muito legal também. Ai, a Lira, eu faço questão de fazer parte. Bacana.
É isso então, gente. Obrigado aí. Viva Capô! Viva Capô! Viva Marília! Viva Capô! Obrigada. Viva! Viva Parabéns. Capô! Viva! Beijo pra Marília, força pra ela. Força! Show.